queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada. Muito obrigada pelo desejo de passarmos estes momentos juntos, não é, Eliane? Sim, né, Mirtz? Porque é muito bom estar aqui, a gente conversa, coisas muito gostosas, agradáveis, às vezes mais difíceis, mas é importante porque há crescimento, né? Da gente e espero que de Sempre. vocês, né, Mirtz? O título da nossa pauta hoje é Sabedoria para se relacionar com familiares não cristãos. Sabe por que essa pauta? Porque essa é uma dificuldade enorme Sim. que a gente tem visto no nosso meio. As famílias, alguém da família se converte ao evangelho, né? E só ela se converte, Isso. né? E o relacionamento da família começa a mudar. Eu já diria assim, né? Todo relacionamento é difícil. Entre cristãos é difícil, mas entre não cristãos acho mais difícil ainda. E se a família já tem alguma outra dificuldade, é mais difícil ainda, porque se numa outra área ou uma comunicação já é complicada quando as crenças ou estão mais parecidas, imagine quando se tem uma diferença, né? Como essa. Então, e eu não é incluí fácil. no título da pauta a palavra sabedoria. Sim, Sabe, é sabedoria, porque tem que buscar sabedoria mesmo, porque a gente vê muitos movimentos para se relacionar e alguns sem sabedoria nenhuma. Isso. Por exemplo, você já viu a pessoa assim, a família nuclear, a família pequena, o pai, a mãe e 1 ou 2 filhos se convertem. E a família estendida dos 2, não. Uhum. Aí eles pegam e dizem assim, bom, já que não se converteram, né? Então, nós nos afastamos, agora nós temos uma família de Deus, igreja. E largam a família estendida. O que está errado. Sim, porque né? O ideal é que aí que você se relacione, né? Vai precisar, então, porque mas às vezes sabedoria, isso, acha mais cômodo, né? Isso. E outras pessoas, pelo contrário, daí começam, quando é uma só, ela começa a fazer um esforço sozinha para tentar mudar ou para tentar se relacionar melhor, né? Ou às vezes até converter a pessoa, né? Então, porque para muitos não, eu tenho certeza que para a maioria, a família é o bem mais precioso. Sim, né? sim. Seja lá como for. E quando ela se divide por uma coisa como essa, né? E tem um alerta no próprio Evangelho. Tem uma fala de Jesus que eu quero ler para você, né? Que muitas vezes você vai pensar, a família vai ser dividida assim. Lá em Mateus 10, a partir do 34, está escrito assim. Jesus disse, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha. Né? Então, é um alerta. Porque, de fato, o que nos machuca e que mexe conosco são os nossos. Isso. Quanto mais você tem um relacionamento afetivo, que você gosta da pessoa, é ali que você se machuca. E é ali que você vai conviver mais e é ali que você vai ter que resolver a questão, né? Normalmente, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa, nem sei se tem uma pesquisa muito boa sobre isso. Quem é que da casa se converte mais fácil? Ou primeiro, o homem ou a mulher? Na nossa percepção, parece a mulher. A mulher. Eu tenho a impressão pela igreja que a gente conversa com as mulheres, né? E tem até eu já escutei falar assim, que a mulher, ela se converte primeiro porque essa coisa da religiosidade, da espiritualidade, está mais ligado com o feminino. O homem, logo cedo, ele tem que cair no racional, ir para o trabalho, ganhar vida, pagar conta. Então, depois, quando ele está num estágio mais seguro, que ele vai para o espiritual, né? Ele mesmo tem que dar conta aqui, né? Então, a mulher tem essa coisa mais do espiritual, do relacionamento, do cuidado, né? Então, e no fim, mais responsabilidade, até por conta disso. Sim, da parte porque espiritual, Porque daí vai depender dela, da sabedoria. Isso, né? Do lar, né? De tudo. Porque daí, quando o homem perceber que por conta dessa conversão, a mulher está
indo melhor, os filhos estão indo melhor, ele vai acreditar na conversão. Isso, exatamente, né? E aí vai querer, né? Quando ele perceber, uau, eu casei que eu já gostava dela e agora tá melhor ainda, né? Mas às vezes não é bem assim, né? Às vezes tem essa falta de sabedoria ou algumas coisas envolvidas em relação à família. Eu me lembro da minha médica, quando ela se converteu, e ainda era o marido e mais uma filha. Ainda assim, trabalhando com os dois entendendo bem a conversão dela, permitindo que ela fosse para ver até onde ia chegar tudo. A mãe entra no meio. A mãe vai até a casa dela e diz, olha, você é católica, você foi batizada na igreja católica, você foi crismada na igreja católica, você não vai mudar de religião. Aí ela estava contando para mim que argumentou com a mãe que, embora ela tivesse sido batizada, crismada, eles não tinham hábito de frequentar. Eles eram aquilo que o povo chama de católico nominal. Né? Um dia. Mas ela falou assim, mãe, mas nós nunca, nem... Eu não vou à missa desde que fiz primeira comunhão, nem você vai. Aí a mãe diz, a partir de agora, todos os domingos eu vou à missa para você ir comigo. Ela era casada, tinha filhos, e estava, assim, com uma ligação que nem ela conseguia entender, ou não queria desrespeitar a mãe, ou desagradar, não sei se... Eu não tive mais contato, porque eu acabei mudando de médica por outros motivos, mas era assim, aquilo que ia se transformar na parte boa da vida dela, estava um verdadeiro problema. Ali foi uma rivalidade, vamos dizer assim. Eu cresci, para mim é meio difícil isso, porque assim, meu pai era católico, era um excelente católico, era presidente do conselho paroquial. Nós íamos na missa todo domingo, meu pai era de se arrumar, e minha mãe era da igreja presbiteriana, mas tinha um combinado bem bacana, porque a origem da minha mãe é de Marília, né? E quando nós íamos em Marília, na casa da minha avó, todo mundo ia para a igreja presbiteriana. Meu pai. E são lembranças muito legais, porque assim, quando a gente voltava a pé, Marília é uma cidade muito bonita, meu pai comprava doce, então a gente vinha conversando. Quando era em Joaquim Távora, né? Que não era nada que dividia, né? Nunca dividiu. A única coisa que eu lembro é assim... Quando era coisa assim com muito santo ou alguma coisa assim, a mãe falava, olha, lá na igreja presbiteriana é assim, aqui é assim, e nós ficávamos meio neutro, a gente nunca entrou nessas discussões em casa, o importante era Deus. Até quando a santa ia nas casas, que interior tem muito disso, quando era na minha avó, na mãe do meu pai... A gente ia, a mãe sempre falava, olha, a gente vai fazer oração e vai em respeito à sua avó. Então a gente conversava, brincava. Então assim, eu sempre tive muitas lembranças boas dos dois lados, sabe? Então, porque talvez, já que nós vamos conversar sobre a sabedoria disso, o principal ponto seja esse respeito. Sim. A palavrinha respeito, até que haja um entendimento maior, uma mudança maior. E era tão legal, porque eu fiz primeira comunhão, eu dava aula de catecismo. Então, assim, eu não perdi a chance de falar de Deus. Então, as freiras, cresci em colégio, e estudei colégio de freiras, eu dava aula, e quando a gente ia para a escola dominical, eu dava aula na igreja ali. Então... É assim, quando você vai falar de Deus mesmo, que a essência é Deus, não interessa onde você esteja, a sabedoria, então, o primeiro item dessa sabedoria vai envolver respeito e amor. Porque, na verdade, nem que se não fosse cristão, respeito e amor seria lá em cima. Lá em cima, por exemplo, a não ser assim que fosse um pai extremamente agressivo, uma pessoa que não fosse, que bebesse, né? Mas assim, quando é de igreja diferente, que tem um carinho, que tem uma combinação, ó, então nós vamos na sua igreja aqui, eu vou com você aqui, onde tem muita diferença, a gente se respeita, não entra. E o respeito e amor também, ele exige algum limite. Sim, tá? Ele tem um limite, a gente vai saber. Mas o que acontece? Você precisa ter um entendimento, por isso é sabedoria, porque às vezes, e principalmente a família estendida, ela tem um conceito errado a respeito de você seguir Jesus, de ser evangélico. Isso, sabe? Isso. E por conta do conceito errado,
Ou não que ela não queira que você se torne melhor pessoa, tudo, mas ela tem medo de você virar um fanático, não é isso? Quem Porque sabe é isso. a família chega e começa assim, agora vão virar fanático. Então você tem que ter muita sabedoria e respeito para provar que não é fanatismo. Que não é fanatismo, isso você tem razão. Por exemplo, na minha casa, não tinha muito santo. Quer dizer, aliás, não tinha nada de santo. Tinha um crucifixo, só o crucifixo. Então, nesse aspecto, meu pai nem exigiu, acho que tivesse com Jesus, porque a Igreja Católica mantém o crucifixo com Jesus crucificado, e em casa não tinha. Então, eu entendo que ele lia a Bíblia, tinha uma Bíblia católica, até foi eu que dei para ele. Ele lia, a gente lia a outra. Então, assim, tinha conversa, a gente falava, não é que era um assunto que não falasse, sabe? Então, esse ponto, legal. Quando você diz tinha conversa, é muito bom você conversar e sem aquela paixão desse lado, aquele conversar com sabedoria. Por exemplo, nós temos uma experiência quando nós nos convertemos, os domingos eram na casa dos pais dos Anderson, que não eram convertidos. Do meu lado já era todo mundo convertido. Então, na hora do almoço da comida, as meninas bem pequenininhas queriam orar, sabe? Por serem pequenininhas, a primeira vez a gente vai orar, agradecer o alimento, tá? O avô e a avó permitiu. Mas eu fui chamada na cozinha e escutei assim, se vocês quiserem fazer isso, façam na casa de vocês. E daí eu tive que sentar com as meninas e falar, queridos, quando a gente sentar na casa do vovô ou da vovó, orem baixinho. Agradeço bastante, porque por enquanto o vovô e a vovó não querem. Então você vai entrar com respeito, com amor. Por que eles não querem? Aí você tem, porque por menor que eles sejam, eles vão entender. Vão entender. E a gente botou, tanto é que houve conversão por parte deles e mais tarde, né, havia o pedido, né, quem vai orar e tudo. Então, legal. Mas foi porque você usou essas duas coisinhas juntas. Amor e respeito. E conversa, como você disse, essa abertura para conversar, para se posicionar. Eu lembro que às vezes, sabe por quê? Porque principalmente as crianças, olha, a figura de avô e de avó é uma figura... É muito forte. Sabe? E de repente você ter que falar assim, escuta, seu avô, sua avó, não é tudo isso que você pensa que é, porque às vezes não é. Às vezes não é. Vai machucar um pouquinho, tem choro, sabe? Mas a gente também tem sabedoria... para acolher, para falar, nós vamos fazer isso mudar, nós vamos, né? Em respeito. Porque isso que a minha mãe falava, por exemplo, eu sempre tive um carinho muito grande por Nossa Senhora. Mas ela sempre deixou claro pra gente, intercessor não existe, como né, assim, ou a gente acredita que é Jesus, e a gente foi na Bíblia e o único caminho. Então, tinha sempre uma base bíblica que a gente respeitava quando eles, como a minha avó, né, aceitava a santa e fazia diferente. Então, nós nunca confrontamos, mas assim, sempre com muito carinho, ia lá brincar. O mais importante era estar junto, né? Sabe, e não pense que nós estamos instruindo você a levar de barriga ou não posicionar. Amor e respeito e confiança que Deus vai te dar as condições, essas coisas vão acontecer no tempo certo. Devagarzinho vai alinhando. E porque o inverso também pode. Se você se posicionar e fazer, e como eu disse no início da nossa conversa, então acabou, não venho mais aqui e tudo mais, você racha a família. Racha a família. Né? Quebra a família. E a ideia, né, que acho que você vai ler alguma coisa, é que toda a família, como ele falou no começo, pode até haver uma cisão, ou pode quebras no começo, mas a ideia é que todos se convertam. Temos um Deus de restauração. De restauração, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno, a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
estamos de volta e nós estamos tendo uma conversa de quanto é necessário ter sabedoria para a gente conviver com familiares que não se tornaram cristãos ainda. Sempre com fé e esperança que chegue lá, né? Sim, oração. Então, nós falamos sobre amor e respeito antes de tudo. Sabe? O foco nisso mesmo, numa boa comunicação, porque se a comunicação for saudável, for conversado, as coisas ficam melhores. Não é muito diferente dos relacionamentos comuns cristãos ou não cristãos, né? E outra coisa, ouça mais e fale menos, sabe? Então, isso é uma coisa muito sábia. Porque todo mundo quer compartilhar, o que Jesus está fazendo, tá? Se o outro não está disposto a escutar naquele momento, você vai estar falando para quem, né? Isso. Então, tenta ver quais são as dúvidas. Como eu disse antes, talvez o receio da família seja que você se torne um fanático. Então, ouça primeiro as dúvidas da sua família e vá solucionando devagarzinho, isso. Né? E acho que até como a gente tem experiência disso, as diferenças você não ressalta, você simplesmente, como você falou, você fica quieto. Se eu vejo que tem diferença, olha, eu respeito, na medida do possível, eu faço uma oração do meu jeito, quando é a minha vez, né? Não porque vai aparecer a oportunidade. Né? Você não precisa ser impositivo. Eu vou chegar lá, eu vou falar, sabe? Seja intencional, aproveite, o Espírito Santo vai te dar. Essa é uma oportunidade. Isso. E talvez seja pouca coisa naquele momento. Se queira contar um pequeno testemunho que edifique, seja rápido, seja direto, foi assim, tem a ver com Deus. Se não fosse Deus, pronto, não precisa, né, e eu vi de longos discursos. Isso. Eu vi alguma coisa assim. Quando é a mulher que vai tentar levar o homem, ou ela se converte primeiro, é calar e é postura, é ação, né? Porque para o homem, essa coisa de ficar falando, é muito desagradável. O inverso, quando o marido se converte para converter a esposa, é um falar, é um trazer ao aconchego na fala, é compartilhar. A mulher, ela é mais do ouvir, ela deixa se conquistar, né? Porque quando ela não quer, ela fecha. Pelo ouvir, pelo envolver, pelo convencer, pelo afagar de uma fala, tanto quanto. Então, o homem até pode. Olha, vem cá, porque vem que eu quero te mostrar uma coisa aqui e tal, olha tal. A mulher se agrada disso. O homem não. O homem é ele olhar e ver, nossa, ela está fazendo isso agora, olha que legal, tá assim, estou vendo que melhorou aqui. Então, existe uma diferençazinha que é na convivência. Isso. O mesmo é que se não fosse para evangelizar. Num relacionamento que a mulher fala muito aos ouvidos do homem, ele não vai gostar. Ninguém é homem, é igual discutir relação, né? Isso. DR nem vai lá em casa. Mas a gente vai encontrar exemplos bíblicos também a respeito de famílias assim, né? Por exemplo, nós vamos encontrar no Velho Testamento a história de Moisés e o casamento dele com Zípora. Isso, com Zípora. Sabe? Exatamente. Porque qual foi a primeira coisa que aconteceu? Os irmãos de Moisés desaprovaram o casamento. Ele tinha 2 irmãs, a gente conhece, Miriam e Arão. Sabe? E a Bíblia vai dizer isso de maneira muito, muito clara. Se você não se lembra do texto, eu vou lembrar para você. Está lá em Números, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Sabe? Então, quando ele fugiu lá do Egito, tudo mais, ele encontrou apoio na casa dessa mulher. Isso. Tá? E Jétro, ele era até um líder religioso de outra religião. Mas era um líder. Era uma pessoa, isso que é legal. Ele era honesto, ele tinha noção de algum Deus, de alguma coisa, né? E ele não era assim, totalmente ruim, né? E fez toda a diferença. Se você vai ler a Bíblia, você vai ler essa história, você vai ver o tanto que Jétro vai ser bênção na vida de Moisés mais tarde. Conselheiro, né? Sábio, vai aconselhar, vai ajudar. Vai conhecer o Deus de Moisés. Isso, tanto que ele aceita, né? Sabe que vai se transformar. Então, a crítica de Miriam e Arão, na verdade, eles se deram tão mal,
Porque se a gente continuar lendo, eu vou ler para você agora Números 12, o verso 2, logo depois. Eles perguntaram, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso e não gostou. Então, quando você faz uma crítica dessa, às vezes você está colocando Deus no meio da história, como foi aqui nessa, né? Sabe, queridos, foi bênção. E quando a gente consegue, com sabedoria, ganhar dos familiares, a gente tem histórias de pessoas que se converteram, demoraram anos para converter os familiares, e os familiares convertidos foram melhores do que eles. Do que eles fizeram, né? Muitas coisas. A gente vai ver, eu vou ler para você a respeito de Jetro. Lá em Êxodo, eu tinha lido Números, depois de passado algum tempo, Êxodo 18, a partir do 9, diz assim: alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-os da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Uau! Né? Sabe, olha onde foi chegar, né? Onde foi alcançar. Há um amadurecimento na fé feito com sabedoria. A própria Zípora se tornou uma companheira de Moisés na fé que ele tinha. Exatamente. Né? Ela foi exatamente a auxiliadora dele, né? Então, tem a história de Noemi. Essa que eu acho ainda melhor do que a de Moisés, legal, né? Porque eles foram morar numa cidade onde a religião era outra. Então, era uma outra cultura, né? Outra, tudo mais. Os moabitas. E os 2 filhos se casaram com moabitas. A gente vai ver que morreu o marido dela, morreram os filhos dela, sobrou quem para ela? As moabitas. Ela e as duas. Agora, a pergunta sempre é, quem é que influenciou quem? Né? Isso. Então, quando Noemi viu que estava tudo perdido, falou, olha, vocês são de outra, né? Voltem para casa de vocês, fiquem em Moab, vão viver. Gente, uma delas aceitou, mas a outra, né? Ruth, né? Não, falou, não, aonde você for, eu vou com você. Ruth já ela foi influenciada pelo rei, pelo Deus de Noemi. Nossa, ela falou, o seu Deus é o meu Deus, né? E eu quero que ele me puna, né? Se eu não for assim. Ela se converteu genuinamente. Ela se tornou a bisavó de Davi. E sabe, queridos, já pensou se Noemi tivesse na história da vida deles enquanto casada com os filhos, tivesse igual Arão e Miriam criticando o tempo todo, ou os filhos, ou essa moabita, por que nós estamos murmurando? Nada disso teria acontecido. Nada disso, ela foi a sabedoria, né? Isso, ela foi amiga, tanto que a Ruth se sentiu mais à vontade em continuar com ela. Você vai pensar, mas era uma situação boa? Não, ela não tinha para onde ir, voltou para a terra sem comida, né? A gente tem um entendimento que com marido, com filho, a gente deve evitar discutir, brigar, e muito menos ainda discutir crenças, né? Certamente. E sabe por quê? Porque mesmo pela lei dos homens, a lei natural que não é de Deus, não existe ex-pai. Você tem ex-marido. Né? Pela lei tem ex-marido. Separou, tem ex-marido. Mas ex-pai não tem. Ex-irmão não tem, né? Vai ser sempre. Tá ali, sabe? Com você. Então, a Bíblia vai falar sobre isso também, porque às vezes as mulheres dizem assim, bom, agora eu me converti, ele não se converteu, não vai se converter nunca, eu quero me separar. Tem Olha isso? Só, E a Bíblia tem instrução para isso. Tem instrução para isso. Não deve, né? Porque... Ele diz que o marido não crente ou a mulher crente, pela maneira de ser, de fazer, ela vai ajudar o outro. Ela pode trazer, né? Sabe, você tem que pensar, tem mulheres assim, quando você casou, você estava apaixonada, ele era o amor da sua vida, era seu confidente, você se
converteu e ele não. Ele perdeu aquelas características? Não perdeu, né? Não perdeu. Então vai esperar, vai lá, né? Vai lá, tem que, assim, a palavra acho que mais legal é cativar, né? Cative que através de você vem. Eu vejo hoje, no trabalho com mulheres cheias de esperança ainda. Mulheres que estão orando pelo marido há 10 anos e 15 anos, e é o que está certo. E neste período de 10 anos e 15 anos vão dando bom testemunho do que Deus tem feito na vida delas. Isso. Eu gosto muito de Josué, né? A gente falou ali de Moisés, mas Josué fala, né? Não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, eu me apego muito a isso quando eu vou pensar em não, e mesmo que o marido não seja lá essas coisas, que era o caso de Nabal, marido de Abigail. Isso, Nabal. Sabe, a Bíblia diz que ele era um homem tolo, um homem que só fazia coisa errada, e nem por isso Abigail disse, olha, vou aproveitar da situação, já que ele é tolo mesmo, vou deixar matar. Isso, não. Ela, sabe... Ela foi lá defender o marido. Usou da habilidade dela, da sabedoria, Davi, todo mundo sabe que ela foi sábia. Né? Quando Davi precisava da comida, né, para alimentar o seu exército, ela foi lá, não, nós vamos fazer, pode confiar. Então, eu acho que essa habilidade da mulher é muito importante. E Deus honrou Abigail. Ele mesmo fez a justiça com o marido dela e ela acaba se casando com Davi. Olha só. Um texto para lá de conhecido, e a gente não podia fechar essa conversa sem ler isso aqui. Lá em 1 Pedro 3, 1 e 2 está escrito assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Uau, então, não adianta ficar falando na cabeça, você tem que se convencer, Deus é bom, ou Deus é isso. Ele tem que perceber isso em você. A transformação é começar por mim, né? Outro dia nós estávamos numa situação que eu e o Sandro, que a pessoa conhecia e sabia que nós éramos evangélicos tudo, e fazia tempo que ele não via. E a primeira coisa que ele falou para nós assim, olha, a minha mulher se converteu. Nossa, nosso casamento está muito bom, ela se converteu. Aí o Santos perguntou para ele, né? Mas e você? Ele falou assim, não, eu ainda sou daquele jeito que você me conhecia. Mas olha, ela é outra e tal. Ele falou com tanto entusiasmo que o Santos falou, não vou nem evangelizar aqui agora, porque ela está fazendo o melhor trabalho. O melhor trabalho, né? A gente tem que ter. Cabia a ele só acolher isso mesmo. Vai embora, né? Sabe, queridos? Então, olha, o que nós estamos falando, você precisa ter sabedoria, dar um bom testemunho para os seus filhos reconhecerem que a sua conversão melhorou, você é genuína, é verdadeira, que o seu relacionamento com o pai deles também o marido tem o mesmo sentimento. É a sabedoria que vai fazer toda a diferença, né? Gente, é o que a gente tinha para você. Dá para falar mais sobre isso? Certamente nós vamos falar, mas, né? Por hoje é o que a gente tinha, e convido você a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.